Capítulo 15. Briana, consegue me ouvir? Briana? Hã? Cerrei os olhos, atordoada e ofegante. Ao abri-los, tudo o que vi foi o rosto de Lorcan. Está me ouvindo agora? Ele perguntou, a mão se erguendo para tocar minha face, mas mudou de ideia no último instante e colocou a palma quente sobre meu antebraço. Isso me deixou confusa. Por que ele hesitou? 30 segundos antes eu estava em seus braços. Havia apenas 30 segundos. Estávamos perdidos um no outro, felizes, partilhando de um amor tão profundo que um nó se fechou em minha garganta. Apenas 30 segundos antes. Briana, fala comigo. Ele se abaixou sobre um joelho para que seu rosto ficasse na altura do meu. Um ruído agudo me sobressaltou. Virando a cabeça, avistei o barman, levantando alguns copos vazios que haviam caído sobre uma bandeja. Meu olhar passeou pelo bar, sobre os clientes, até pousar no homem ajoelhado diante de mim. Não acontecera, nada daquilo havia acontecido, nem os beijos, nem suas palavras apaixonadas, nem a alegria, a doçura da entrega. Nada era real, a não ser os sentimentos que ardiam em meu peito. Estes eram tão verdadeiros e concretos quanto o homem à minha frente. Eu quis chorar. O que está havendo? Ele quis saber. Então cuspiu um palavrão, os dedos correndo pela minha bochecha, dessa vez sem nenhuma hesitação. Por que não fala comigo? Por que você está chorando? Ah, eu já estava chorando. Acontecia sempre que eu acordava daquele sonho e tinha que deixar Lorcan para trás. Só que dessa vez, algo havia mudado. O que acontecia em meu íntimo tinha pouca relação com o homem da minha fantasia e tudo a ver com o cara ajoelhado diante de mim, exalando preocupação. Eu estou bem, consegui balbuciar. Não está. É óbvio que não. O que está acontecendo? O que estava acontecendo era que eu queria aquilo que vira no sonho. Queria desesperadamente que ele me olhasse com aqueles olhos escuros de maneira apaixonada, que me beijasse com ardor, que fizesse amor comigo, intenso e urgente. Eu queria aquilo tudo, com Gael, não com Lorcan. Ah, não, eu não tinha feito isso. Fale comigo. Suas mãos se encaixaram em minhas bochechas. Por favor, Briana, me diga o que está acontecendo. Eu o encarei, através da cortina de lágrimas, o rosto retorcido de angústia. Meu coração bateu mais forte, confirmando o que eu tinha acabado de descobrir. Eu tinha feito sim. Eu estava completamente apaixonada por Gael. Merda! 1000 razões diferentes me alertavam de que isso era um grande erro. Ele era meu chefe. Era tão rico que eu nem conseguia compreender quanto. Ainda estava de luto pela mulher e... ok. Talvez 1000 fosse um número alto demais. Mas havia diversos motivos pelos quais amá-lo poderia me machucar no fim. E, no entanto, ali estava meu coração idiota, batendo ensandecido, à espera de que Gael o reclamasse. E ele nunca faria isso. Como poderia, se ainda amava a mulher com tanta devoção? Eu me afastei de seu toque e fiquei de pé. Ele se ergueu de um salto, mais atormentado que nunca. Eu engoli em seco. Eu acabo de lembrar que tenho uma coisa para resolver. Passei a mão na alça da minha bolsa e na sacola. Tudo bem? Obviamente você quer ficar longe de mim. Esfregou a testa com força. Foi alguma coisa que eu... Não é nada disso, atalhei. Eu não suportaria ver culpa em seu olhar, quando a única culpada ali era eu. Briana, sua mão se ergueu para me tocar. Recuei um passo, batendo o quadril em uma cadeira desocupada. O mais absoluto horror cruzou as faces de Gael. E então, a mágoa. Ah, meu Deus, eu tinha de sair dali. Sinto muito, Gael, eu preciso mesmo ir embora. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, eu já disparava em direção à saída. Deixei o bar aos tropeções, lutando contra os soluços que faziam meu peito estremecer. Consegui manter o controle a duras penas, enquanto acelerava para o ponto de ônibus e avistava o veículo parando um pouco mais à frente. Briana,
ouvi logo atrás. Eu me virei brevemente. Gael saía apressado do bar, correndo em minha direção. Por favor, não! Gemi. Eu não conseguiria ficar perto dele agora. Doía demais. Porque meu coração estúpido havia misturado tudo. Apesar de todas as minhas tentativas de manter as histórias separadas, ele não conseguiu discernir o que era real da fantasia. Sim, no começo fora Lorcan. Os sentimentos que eu tinha por ele me confundiram. Mas, conforme eu conheci melhor Gael, mesmo que pouco melhor, descobri que seu mau humor era só uma espécie de fachada, um escudo, para que as pessoas se mantivessem afastadas, que sua tristeza às vezes desaparecia e em seu lugar surgia um humor ácido e inteligente que me cativava de imediato, que por mais que alguém o irritasse, seus bons modos sempre prevaleciam, e que quando olhava para mim, o mundo parecia ganhar cor e vida, espelhando o que ocorria dentro de mim. E Gael não fazia ideia de nada disso. Espere! Gritei assim que o ônibus começou a manobrar para entrar na rua. Eu já estava na porta traseira e estendi o braço para bater na lataria. O veículo freou e tão logo alcancei a porta da frente, ela se abriu. Subi os degraus, sem parar para tomar fôlego. O ônibus arrancou antes que eu pudesse encontrar um assento ou que, graças aos céus, Gael conseguisse alcançá-lo. Eu o observei parar na escada, conforme a condução avançava, abrindo os braços em visível frustração. Eu não podia culpá-lo. Ele não sabia que aqueles sentimentos eram verdadeiros. Eu mesma ainda não sabia disso até aquele instante. Devia ter notado antes, assim que sentia aquela conexão, aquele laço que eu não sabia como explicar se formando entre nós. E Gael o sentia também. Ou eu e a minha imaginação tínhamos inventado tudo. Sacudi a cabeça, me largando no banco perto da catraca. Não, claro que Gael não sentia. Ele ainda estava de luto pela morte da mulher. Para ele, eu não passava de uma amiga. Se é que era isso tudo. Bom trabalho, Briana. Talvez eu devesse escrever um livro sobre esse assunto também. Como estilhaçar o próprio coração em 2 passos simples. Como seria agora? Como eu poderia olhar para ele na segunda-feira? E eu não podia pedir demissão se quisesse que Ayla continuasse estudando e tivéssemos um teto sobre o qual viver. Mas, Deus do céu, doía tanto. Era como se depois de muitos anos eu tivesse encontrado alguém que já amei demais e ele simplesmente não me reconhecesse. Era ridículo, eu sabia. Gael e eu nunca estivemos envolvidos de verdade. Mas meu coração não compreendia isso, e mesmo quebrado, os cacos continuavam a bater por ele. Mamãe já tinha saído para a quermesse na companhia das vizinhas. Eu a ajudara com os preparativos do jantar, me mantendo ocupada, e longe da cabeça qualquer pensamento relacionado a Gael. Dona Lola se sentira um pouco fatigada e preferira ir para o quarto descansar. Ayla chegara no comecinho da noite, apenas para tomar um banho e se arrumar para sair outra vez. Ela tentara me convencer a ir com ela à festa da faculdade, mas eu não estava no clima. Assim que me vi sozinha, me agarrei ao livro que havia comprado naquela tarde e comecei a ler. Eu o escolhera pensando em ajudar Gael, mas, conforme ia virando as páginas, mais e mais parecia que o autor havia escrito tudo aquilo para mim. Em algumas horas, eu já havia devorado cada palavra. Deixei o impacto da leitura se assentar. Mas então meus pensamentos começaram a correr livres, repassando tudo o que tinha acontecido naquela tarde com Gael. E contemplei um problema que até então eu havia deixado de lado, devido ao choque de descobrir que estava apaixonada por ele. Eu estivera bastante acordada naquele bar. Logo, aquelas imagens não poderiam ter inundado meu cérebro daquela maneira. Não tinha sido um sonho. Fora como se eu tivesse captado outra estação ou coisa assim. Será que eu estava enlouquecendo? Eu devia voltar à casa da doutora Edna ou procurar um bom psiquiatra? Com a cabeça em um turbilhão, desci até a cozinha para preparar um chá. Pensei em convidar Dona Lola para me acompanhar, mas o quarto dela estava quieto e a luz apagada quando passei por ele. Preparei a infusão de camomila, mas a bebida teve pouco efeito em calar o zumbido em minha mente.
Por isso tentei silenciá-lo com a TV. Zapeei pelos canais e me detive assim que encontrei Para Sempre Cinderela. Era um dos meus filmes favoritos. Tive vontade de bater a cabeça na parede. Como eu não havia percebido antes que era uma romântica enrustida? Meu Deus, estava na minha cara o tempo todo. Prova disso era eu sentir o estômago revirar em antecipação quando na TV a heroína e seu príncipe visitaram o mosteiro, pois sabia que pouco depois aconteceria o primeiro beijo. Foi nesse momento que meu celular resmungou, anunciando a chegada de uma mensagem. Imaginei que seria de Ayla ou de mamãe. No entanto, o remetente não poderia ter me surpreendido mais. O que Gael estava fazendo? Me mandando mensagem em pleno sábado à noite? Eu fiz alguma coisa errada, só não sei o que foi. Ai, por que ele não podia ter acreditado em mim? Digitei depressa. Você não fez nada errado, palavra de honra. Eu tinha mesmo que ir. Nós dois sabemos que isso não é verdade. Não sou muito atento, não percebo certas coisas. Por isso seria muito útil se me desse uma pista do que fiz. Assim eu poderia me desculpar de verdade e não cometer o mesmo erro no futuro. Por favor. Sério, eu tinha um compromisso. Em vez de responder, ele me ligou. Gael O'Connor, que odiava falar ao telefone, estava me ligando num sábado à noite. Você podia ao menos pensar em uma desculpa mais convincente, foi dizendo, como se estivéssemos no meio de uma conversa. Você estava chorando. Porque eu percebi que iria me atrasar. Alcançando o controle da TV, apertei o botão mute. Gael bufou, exasperado. Por que você continua mentindo para mim, Brianna? Por que você continua me fazendo perguntas? Minha petulância quebrou um pouco a tensão e ele riu. Um som levemente grave, ao mesmo tempo terno, que aqueceu meu peito. Acho que eu mereci essa, confessou. Eu só queria ter certeza de que você está bem, de que eu não a magoei sem perceber. Você não me magoou. Eu mesma fiz isso. Juro que não, mas obrigada por se preocupar. Quando uma mulher começa a chorar e a tremer na sua frente, é difícil não se preocupar. Eu ouvi inspirar fundo e aquilo provocou todo tipo de reação em meu corpo. Agitada, fiquei de pé e comecei a zanzar pela sala. Acabei diante da janela, um olhar perdido na rua. Até que vi um carro antigo do outro lado. Afastei mais a cortina e avistei a cabeleira castanho clara, inconfundível. Ah, meu Deus! Gael estava ali. Meus pés começaram a se mover antes que eu pudesse perceber. É melhor não te atrapalhar mais, disse ele. Você deve estar ocupada. O que ele estava fazendo ali? Porque se der ao trabalho. Minha casa não era caminho para lugar nenhum. Bom, escancarei a porta e saí. O Douglas Scott e a Jill Barrymore, a essa altura, estão com os ciganos e daqui a pouco acontece o primeiro beijo. Vi seu polegar brincar no volante. Acho que me perdi. Eles são seus amigos? Acabei rindo. Não, são atores. Tô vendo um filme. Por que ele tinha ido até a minha casa? Por que estava me ligando? A única resposta em que consegui pensar parecia tão estúpida quanto improvável. Ainda assim, ali estava ele, como se de fato se importasse comigo. Ah, entendi. Não costumo assistir TV. Eu já estava na metade do jardim. Àquela distância, consegui distinguir os contornos do seu rosto e a expressão frustrada que exibia. Meu coração deu um pulo. Eu devia voltar para casa. Devia entrar e manter o coração a salvo das fantasias que ele mesmo criara. Era a coisa sensata a fazer. O problema era que meus pés não eram muito prudentes e totalmente surdos, pois me ignoraram e seguiram em frente. Você, por acaso, repudia toda e qualquer forma de tecnologia? Perguntei, chegando à calçada. Como se pressentisse minha presença, ele virou a cabeça e então abriu um sorriso lindo, com covinha e aquele faiscar em suas íris escuras que me deixou sem fôlego. Apenas as que me incomodam. Me desculpe, eu preciso desligar agora. No momento seguinte, ele estava fora do carro, vindo em minha direção.
Ah, caramba! Ele vestia um jeans claro e uma camisa verde escura. Além de lhe cair nos ombros como uma segunda pele, a cor acentuou o dourado dos cabelos, que balançavam ao sabor da brisa noturna. Pensei que meu coração fosse explodir. Apertei o telefone contra a barriga. Bem ali, onde os milhares de borboletas batiam suas asinhas frenéticas. Gael parou a meio metro de mim e eu sabia que devia estar fantasiando, como fizera com todo o restante, mas quase podia jurar que ele parecia contente em me ver. Como a TV pode te incomodar? Eu quis saber, um tanto sem ar. Se você morasse na mesma casa que o Lorenzo, não me faria essa pergunta. Os cantinhos de sua boca se elevaram, só um pouquinho. Eu ri, e o que antes era apenas a promessa de um sorriso, agora se concretizou em um esticar de lábios, dentes lindos e ruguinhas ao redor dos olhos. Mas o clima mudou logo, se tornou denso, quase palpável. Minhas mãos começaram a suar. Ele foi o primeiro a falar, parecendo muito tenso. Você deve estar se perguntando o que eu estou fazendo aqui. Me passou pela cabeça. Eu estava nas redondezas e resolvi. Fez uma pausa e correu a mão pelos cabelos, rindo, meio inquieto. Isso não vai colar, vai? Não muito, admiti. Tudo bem, soprou o ar com força. Eu fiquei perturbado com a maneira como você saiu do bar e queria me certificar de que você estava bem. E também me desculpar pelo que eu tenha feito, seja o que for. Até bolei algumas estratégias, confessou, as bochechas um tantinho mais rosadas. Eu já disse que você não fez. Então o restante do que ele disse penetrou meu cérebro apaixonado. Que estratégias? Gael enfiou as mãos nos bolsos do jeans. Tenho uma pizza e meia dúzia de cervejas no carro. E, caso isso não funcionasse, um bolo era o meu plano B. Encolheu os ombros. Cruzei os braços, semicerrando os olhos. Você pretendia me comprar com comida? Depende. Sua cara estava muito, muito séria. De quê? Depende de o bolo de chocolate ser o seu favorito. Mordi a bochecha para não gargalhar. Gael, eu já disse que você não fez nada errado. É sério, mas eu nunca diria não para a pizza. E definitivamente jamais rejeitaria bolo de chocolate. Girei sobre os calcanhares e comecei a voltar para a pensão. Parei a poucos metros da porta, olhando por sobre o ombro para aquele homem, que permanecia enraizado no mesmo lugar. Anda logo, Gael, chamei. O filme já deve estar na metade. Quase em câmera lenta, seus lábios começaram a se abrir até atingirem o ápice em um sorriso tão lindo que cataloguei como de fazer o coração parar. E então, assentindo, começou a me seguir.